nós estamos aqui iniciando com o nosso primeiro vídeo. Nós temos aí uma missão de falar um pouco de testemunhos, trazer aqui experiências com jovens, com pessoas que são referência aí no mundo cristão. Então nós estamos aqui, deixa eu me apresentar primeiro, né, gente? Eu sou o Júnior, sou líder dos jovens, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, querida aqui, a nossa pastora Ellen, líder também de jovens, líder de louvor, de tudo que tem na igreja, ela sempre está ali liderando. Ellen, é um prazer enorme receber você aqui. Faz um breve resumo aí de quem que você é, se apresenta aqui para o nosso público. Obrigada, boa noite. Um prazer estar aqui com você. Esse trabalho a qual nós estamos iniciando e creio que vai expandir, né? Tem um propósito. Então eu sou a pastora Ellen, sou pastora ali da Igreja Missionária, Jesus a Chave da Vitória. Estamos ali juntos num propósito, né? Numa visão de crescimento, de avanço. E até mesmo a intenção de nós prepararmos tudo isso é para que a palavra de Deus, né, possa chegar até outras vidas, né? E como nós vamos aqui falar de vários assuntos, eu creio que vai ser algo que vai agregar, que vai trazer uma palavra de conforto, de cura, de transformação para a vida de outras pessoas. E você falou uma palavra muito importante. Expansão. E a gente já quer pedir para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like. Isso. Tenha certeza que você vai gostar desse vídeo, eu não vou nem falar nada. Se você não gostar, no final você dá o dislike, mas pode dar o likezinho aí. Não, mas vai gostar, porque vai ter bastante conteúdos legais. Sim. Nós vamos falar de muitas coisas aqui, vários assuntos, empreendedorismo, vida espiritual. Então, é muita coisa, né? Sim. Que eu creio que o nosso dia a dia, como as pessoas antes achavam, né? Que ser cristão é ser quadrado. Não, nós, ao contrário, né? Nós somos um povo que avança, que cresce, que tem realmente marcado, né? Esse tempo, marcado essa geração, né? E você falou uma coisa importante, a gente tem que usar as ferramentas que nós temos. Sim. Você falando aí, imagina Jesus Cristo num podcast. Opa! Como seria top. Ele já tinha vários seguidores, imagina. Eu acho que foi ele que inventou isso aqui, né? Imagina que Jesus Cristo, ele viu uma oportunidade de pregar e estava sempre... Eu costumo dizer que tudo já começou com ele, né? Exato. As coisas só foram acontecendo, mas ele foi o primeiro que teve seguidores. Pessoas que já tinham ali o tempo da fofoca, né? O Chico ali. O Chico Gospel aí patrocina a gente, viu? Eita, mas ele é a nossa referência, né? Sim. Ele sempre será a nossa referência. Então, tudo que nós pudermos fazer, tudo que nós tivermos de instrumento para poder alcançar essas vidas, o que é a nossa função, é o nosso chamado. E nós precisamos disso mesmo, né? Falar para os 4 cantos do mundo o nome do Senhor Jesus, o que Ele tem feito na nossa vida, porque eu creio que assim como na minha vida, na sua vida também, nós temos histórias para contar. Com certeza, e nós vamos falar aqui, mas você já viu aí que o nosso canal aqui vai ter estudo, então vai ser muito bom para você que está sem um direcionamento profissional até, ou estratégico. Nós vamos ter aqui grandes líderes de empresas de sucesso, empreendedores, assim como a Ellen também é uma grande empreendedora aí, mas... Agora que eu citei ela, fala um pouquinho aí, Ellen, como que foi, né, a sua caminhada com Deus? Como que foi esse início, assim? Porque eu já nasci em berço evangélico, né, então passei por várias etapas ali da igreja, mas eu imagino que você também pegou uma grande parte ali de transição da igreja. Então, como que foi aí? Você já nasceu num berço evangélico? Como que foi o seu encontro aí com Deus? Sim, eu já nasci num lar cristão e... tanto a família da minha mãe, né, alguns já eram cristãos, quanto da família do meu pai, né, tanto a família do meu pai tem pastores, tem primos que são também pastores, então já conhecia, né, a palavra do Senhor, porém, o que acontece? Tem determinados momentos na nossa vida que a gente, né, quer dar uma passeadinha lá no mundo, né? Quer visitar ali o que não pode, até porque são 2 caminhos, né?
você tem dois problemas. Você sai, depois você tem que voltar. Verdade. Né? E essa fase de voltar que é a mais difícil. É difícil. Então, chegou um período que só minha mãe estava indo para a igreja, né? E eu, meus irmãos, meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas, como eu sempre falo, quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta, né? Você pode tentar sair, mas a vontade do Pai é que você esteja na presença dele. Então, circunstâncias acontecem para que você possa voltar. E assim foi comigo, eu creio como é com todos, né? Quando a gente sai da direção do Senhor, ele arruma determinadas situações para que a gente possa voltar e se render e realmente reconhecer que na nossa vida somente a presença do Senhor, não adianta, né? Então você foi um daqueles jovens também que fui. teve um momento de rebeldia. Eu fui. Eu não quero mais saber de igreja, eu vou sair. Pra você ter Conta um pouco noção, pra gente ninguém imagina, mas eu dançava, tinha grupo de Olha. axé, misericórdia. Já sabe quem chamar, hein, gente? Pro axé gospel, só. Não, hoje em dia nossa, não consigo mais nada. Realmente Deus tirou tudo, né? E era algo que eu gostava, então assim, não consigo mais nem me movimentar. Mas quando eu voltei realmente decidida, determinada, que era o lugar onde eu queria estar. Né, na presença do Senhor. E eu costumo dizer assim, que quando você tem um encontro realmente com o Senhor, quando você passa por determinadas dores, né, aflições, você não consegue voltar para trás, né, porque você olha para trás e vê tudo aquilo que você passou, que causou dores, que realmente te feriu, e você fala, eu não quero voltar para aquele caminho, não, né? Nós podemos até passar luta hoje, podemos até passar por aflições, por perdas, mas é diferente quando você está na presença do Senhor, porque você tem o amparo, você tem o afago do Espírito Santo, né? Então você passa pela luta, mas sabendo que você não está sozinha, tem alguém lutando com você, tem alguém junto com você. Então isso é o que faz a diferença, né? Então assim, e até posso citar aqui que foi nessa minha volta aí para os caminhos do Senhor, onde eu encontrei, né, a pessoa a qual eu amo muito, que é meu esposo, Bispo Luiz, né? Olha, tem esperança. Você que ainda não arrumou, né, o seu bom encontro, né? Saiba que vai aparecer. Eu encontrei na igreja, né? No dia que eu fui na igreja, eu olhei pro lado quem eu encontrei e falei, nossa, eu conheço aquele rapaz, estudamos juntos na 3ª série, olha só. Nossa, você lembrou, hein? E eu lembrei, mas é porque na 3ª série eu já gostava dele. Gente, então... Já tinha uma história aí. Peraí que eu tenho 2 perguntas, então. Pronto. Antes, eu vou chegar no bispo, mas meu Deus. teve alguma coisa assim, Ellen, que te motivou a querer sair da igreja, tipo, algum acontecimento, ou só foi aquela fase que nós tínhamos aí nos anos 2000 pra cima aí, que os jovens queriam ser rebeldes, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa diferente? Então, Júnior, eu falar a verdade, não aconteceu nada porque eu não era envolvida, eu não tinha aquela intimidade, eu era muito criança e não tinha aquela experiência ainda com Deus, né? Então eu achava... Você só frequentava a igreja, né? Eu achava que a igreja era chata. Chata, né? Entendeu? Eu achava que... Eu como criança ia lá e ia brincar, sabe? Sim. Correr na igreja. Eu ia no culto igual eu, né? Que só ia no culto de ação de graças para comer. Então assim, a experiência que eu tive com o Senhor realmente foi quando eu saí da presença do Senhor. E aí quando muitas situações que foram acontecendo, que me fez provar e enxergar, assim como Jó, sabe? Senhor, eu antes te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço contigo andar. E isso aconteceu comigo também. Eu conhecia um Jesus que a minha mãe falava, que meu pai falava, que meus
tios falavam, falar a verdade, eu achava muito chato. Quando meus tios iam na minha casa e ficavam falando, meu Deus do céu, eu queria sair correndo. Sim. Mas por quê? Porque eu não tinha ainda aquele encontro verdadeiro com o Senhor, a experiência. Sim. E quando você tem uma experiência com o Senhor, verdadeiramente, aquilo fica marcado em você, né? E é o que eu continuo repetindo. Você não consegue. Por mais que você queira sair da presença do Senhor, você lembra toda a sua trajetória, tudo que você passou, e aí você fala, não, Sim. o melhor lugar é estar no centro da vontade do Senhor, verdade. né? Seja no tempo bom, seja no tempo ruim, mas o mais importante é você estar na presença do Senhor. Sim, e é interessante você colocar isso, pastora, porque muitas das pessoas, elas acham que por você nascer no berço evangélico, né, nós que nascemos, eu nasci no berço evangélico, você vai ter essa visão sempre. No meu caso, eu nunca me desviei, sabe? Eu nunca quis ir para outros caminhos, mas eu não tinha também a experiência com Deus. Então teve um momento que Deus, ele me encontrou ali, Sim. eu e ele. E foi até aí que eu tomei a decisão de me batizar, que eu li uma passagem lá que falava, quem crê e for salvo, for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Uhum. Aí eu falei, pai, eu vou pro inferno, eu não sou batizado. Eu fiquei com medo. E ali Deus me deu um chacoalhão mesmo. Sim. E eu era muito novo e aí, né, rolou tudo e eu me batizei. Então, Você vê como é importante, né? O tempo de cristão, não adianta você Exato. só frequentar. Muitos Sim. frequentam, mas ainda não estão transformados, libertos. Sim. Estão dentro da casa do Senhor, mas ainda não teve aquele tiveram encontro, né? exato, Verdadeiramente. exato. Então, assim, são frequentadores. Sim. Mas eu creio que há tempo para todas as coisas, Sim. né? E Deus, ele vai preparar, e ele prepara, não adianta, Exato, ele prepara, exato. porque se há um propósito nas nossas vidas, não adianta. Sim. Nós vamos ter esse encontro, querendo ou não, Sim. e até para cumprir esse propósito que ele nos chamou. Sim. E pra quem não conhece aqui a pastora Ellen, ela é sempre assim, gente. Se ela tiver a oportunidade de ministrar, ela vai ministrar na vida de vocês. Isso é muito bom. Você tem que andar com pessoas que te ajudam na caminhada cristã. Agora vamos para a pergunta lá que você falou do bispo. Tem mulheres, tem homens aí que querem ter alguns conselhos também. Sim. Como que foi, Ellen? Você chegou lá e você sabia, Deus falou com você sobre ele, ou foi muito mais uma questão sua mesmo? Falou, não, eu quero. Na realidade Como foi foi assim, isso? eu fui numa igreja, né, a qual eu frequentei por muitos anos, e foi logo quando eu voltei para Jesus. Então, minha tia me chamou, me convidou para ir. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu acho que eu tinha 16 anos. Nossa, 16 anos. na juventude ali. 16 anos. E aí eu entrei na igreja, né? Tinha 2 horários, né, dessa igreja, o culto. Um às 5 e o outro às 7. E aí entrei, fui no culto das 5 e tava ali aquela bênção, né? Eu senti aquela presença maravilhosa. Legal. Acabou o culto e tinha um ponto de ônibus na frente da igreja, né? E nisso começou o culto das 19. E aí eu comecei a ouvir o louvor, porque o louvor sempre me atraiu. O louvor, eu sempre fui muito envolvida no louvor. Nós vamos chegar aí também, viu? E também tinha recebido muito, desde pequena, sempre recebi palavras realmente que Deus tinha um chamado na minha vida no louvor, né? Então eu estava no ponto de ônibus e eu ouvi o começo do louvor, aquilo explodiu dentro de mim, que quando eu olhei, eu estava dentro da igreja de novo. Nossa. Já tinha entrado na igreja de novo, larguei minha mãe, todo mundo no ponto e entrei. Voltei. E nisso que eu voltei, estava lá vendo o louvor, eu olhei pro lado, e nisso que eu olhei pro lado, eu vi o bispo Luiz, né? Ele era, nessa época, ele era presbítero, não, ele era diácono, ou diácono ou presbítero. E tava ali, era o dia da equipe dele, e ele tava arrumando ali as cadeiras e tudo mais. E aí eu olhei e falei, nossa, então ele servia desde já. Ele também no berço evangélico, né? Ele nasceu num lar
pai, né, também cristão. E então assim, ele tava ali já, né, nativo ali. Nossa. E quando eu olhei, eu falei, nossa, não acredito, né? Eu conheço aquele rapaz. Ele foi até um pouquinho, eu falo que ele foi um pouco mal educado comigo, mas tudo bem, né? Passa. Tá ouvindo aí, bispo? Tá ouvindo? Vamos pular. Tem Ele que fala levar que pra não. jantar, tem que levar pra jantar de novo. Aí o que acontece? Eu cheguei nele e falei, oi, você é o Luiz Henrique, né? Aí falei, me apresentei pra ele, eu falei, olha, ele conhecia um primo meu também, eu falei, eu sou prima do fulano de tal. Aí ele falou, nossa, sério? Me dá seu telefone. A gente já trocou o telefone ele foi ali, ligeiro ele também. foi rápido. Aí ali a gente já começou a trocar telefone, a falar, né? Isso foi em 2000. Em janeiro de 2001, ele me pediu em namoro, né? Então, mas ele esperou eu me batizar, eu me firmar realmente, porque ele era decidido, sabia o que ele queria, né? Uhum. E hoje em dia também, né, é uma questão muito séria isso. Você namorar com alguém que não tem a mesma visão que você vai ter problemas, né? Tudo bem, talvez se você não conhecia ou se ele também não conhecia a palavra, mas bem, quando vocês, né, vocês juntos conseguem chegar nesse mesmo foco, nessa mesma visão, mas no caso, ele já era da igreja e ele orava por uma pessoa que, né, estivesse na mesma fé, com o mesmo propósito, que pudesse crescer junto. Você né? falou uma coisa muito importante, pastora. Hoje em dia, as pessoas não oram. Né? Você falou... É a palavra-chave. Sim. Então, você falou, o bispo, ele já orava por isso, né? Sim. Ele já orava. Então, você foi a resposta de oração dele. Né? Então ele orava ali, ele orava e Deus enviou você. E é engraçado que eu também, eu falei assim, olha, eu só vou namorar alguém agora, realmente, que ame ao Senhor, olha né? Aí. Porque Deus une propósitos. Eu costumo falar assim, arrume alguém, namore com alguém que ama a Deus acima de tudo. Porque se ele amar o Senhor acima de tudo, ele vai te amar, ele vai cuidar de você, ele vai te respeitar, ele vai realmente ser uma pessoa diferente, né? Vai ser perfeito? Não. Ninguém é perfeito, né, Júnior? Ninguém é perfeito. Independente, você pode ser diácono, membro, oficial, pastor, pode ser pastor, pode ser o que for. Você tem as suas falhas. Sim. E o mais engraçado é porque o Senhor Jesus, ele já sabe das suas falhas. Ele sabe que você vai errar. E ele permite que você erre, até mesmo para que você possa ter esse entendimento que todos os dias também. Eu preciso mudar, todos os dias eu preciso ser transformada pelo Senhor, né? Todos os dias nós precisamos aceitar o Senhor Jesus, porque a nossa natureza, né? A nossa velha natureza, todo dia ela tá ali, ó, querendo voltar. Então, por isso que nós precisamos buscar constantemente a presença do Senhor e buscar ser transformado, né? Se permitir ser transformado por Ele. Porque não é fácil. Se permitir, né, na nossa vida cristã, que nós podemos resumir aí em renunciar a nós mesmos, né? Exatamente. Um dos nossos mandamentos, nos renunciar. Porque até mesmo, né, Júnior, as pessoas lá fora, né, elas olham pra nós como, são perfeitos, não podem errar. Verdade. Né? Pode ver que quando um cristão erra, as pessoas de fora, é crente. É cristão, é isso, é aquilo, mas nós somos imperfeitos, nós vamos errar, né? Então, assim, como a palavra fala, nós somos, estamos propícios a cair nas mesmas falhas, nos mesmos erros, as mesmas paixões, né? Mas o que diferencia é que antes de nós cometermos qualquer outra coisa, o Espírito Santo de Deus nos alerta, né? E mesmo que você chegue a errar, o Espírito Santo, ele te convence. Filho, você errou, né? Então você se arrepende e aí você volta pro teu caminho fazendo o que é o correto. Então, olha que interessante, né? A gente sempre fala que, e isso é muito importante, que nós temos que entender no cristianismo, é que Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade. Sempre. Independente de onde nós estamos, qual é a nossa situação, Deus, ele sempre nos dá essa oportunidade. Sempre. E é engraçado que, até dentro da igreja, ele vai te dar uma oportunidade de ter um encontro diferenciado com ele. Né? Então, aproveitando que nós estamos aí, antes de começar outro assunto, lembre-se, irmãos, orar
Aprenda orar. com o bispo, com a pastora que decidiram ali ter um propósito juntos, né? E outra coisa tão interessante que eu lembrei agora, que mesmo quando a gente estava namorando, né, eu frequentava bastante culto de mulheres, encontro de mulheres, porque eu pensava comigo, eu preciso saber o que essas mulheres passam, né? Porque uma coisa é você, né, Júnior? Nós somos casados, nós sabemos. Uma coisa é você namorar, outra coisa é você noivar, outra coisa é você casar. São coisas totalmente diferentes. No namoro você brigou, cada um vai pra sua casa, ninguém olha pra cara do outro. No casado não, você tem que estar ali e ainda tá na mesma cama, né? Então assim... Tem que resolver o problema, tem que resolver acabou. o problema, até porque a gente não pode dormir com a ira no coração, né? Exato. Então assim, e eu falava, não, eu quero saber, por mais que eu sabia que eu ia passar por outras situações, né, diferente, mas eu queria estar habilitada. Então isso até é um conselho que eu dou para as meninas, né, não é porque você não está namorando, que você não tem um namorado, ou que se você está namorando, participe, esteja envolvida, tem culto de mulheres, estejam juntas, escuta a palavra que sai do altar, porque são mulheres experientes, mulheres que já viveram, né, determinadas coisas e que vão nos ajudar. Vai nos ajudar a, quando passar ou se passar, como eu devo proceder. Então isso faz uma diferença. Isso é interessante, pastora, porque muitas das vezes existem, e eu sinto que isso é uma coisa na nossa geração também, muita gente não vê, eu tô até me arrependendo aqui, muita gente não vê o exemplo dentro de casa. E quando você participa desses momentos, dessas experiências com Deus, você aprende que talvez a atitude que o seu pai e a sua mãe estão tendo é errada. Você pode ter uma atitude diferente. Né? Eu sempre falo que o meu pai ele foi um grande exemplo para mim, mas ele também tinha suas falhas. E hoje eu consigo olhar e falar, cara, isso eu preciso melhorar, porque talvez meu pai errou nisso. E eu posso ser melhor. Então, esse conselho que a pastora está nos dando aqui é muito importante. Participe. Tem encontro de casais? Não sou casado, mas eu posso ajudar servindo? Porque aí você escuta a ministração. Né? Então, tipo, você vai ficar, opa, eu posso limpar a igreja? Eu ouvi esses dias até um testemunho do pastor Thiago Brunet, e ele falou exatamente isso. Ele falando que ele, quando era jovem, ele queria estar nos bastidores para saber o que aqueles homens falavam, quais eram as experiências. Por quê? Porque ele queria saber como resolver determinados problemas. Então, olha que incrível, quando você se envolve, tá ali, tá servindo, você tá aprendendo também, né? Muito bom. E Cristo, ele nos ensina isso, né? Nós aprendemos servindo, né? Quantos ensinamentos a gente não vê ali na palavra de Deus, né? Que os discípulos aprenderam servindo. Mas agora que nós estamos falando aqui de ministério, de experiências, fala pra gente como que foi, né? Você passou aí uma grande trajetória aí da igreja, porque nós sabemos que a igreja mudou muito dos anos 2000, né, pra frente. Foi uma mudança assim em 20 anos que foram muito grandes. Então, para você como líder, né, para quem não sabe, a Ellen, ela é líder de louvor também na nossa igreja, então é uma área que é sempre bombardeada ali, porque o inimigo sabe o poder que o louvor tem ali de libertar, de transformar almas. É uma arma de guerra também, né? Exato. Eu tenho até um testemunho de um rapaz que ele tava... na época eu tocava com violão, tinha 3 cordas, pastor, então, e o culto era 3 pessoas, eu, meu irmão, o Alberto, que tocava, e o cara que ministrava o culto, não tinha ninguém na igreja. E aí esse rapaz, ele passou na frente da igreja, a gente estava louvando um louvor que chama Quem Sou Eu, do PG, e ele falou que ele estava pensando em se matar, ele parou na frente da igreja. A nossa igreja, ela tinha 2 janelonas assim, que ficava aberta para o público. Aí ele ficou na janela, a gente falou, você não quer entrar? Aí ele entrou, pediu para cantar de novo o louvor e ele se converteu. Olha que bênção. Ou seja, vamos dizer assim, que o louvor ele foi a vara ali, fisguei. A palavra foi lá e penetrou e ele se converteu. E quantas pessoas, né, vêm para a casa do Senhor ou
até mesmo conhecem o Evangelho, mas primeiramente através do louvor, né? Exato, Muitas pessoas, exato. eu conheço muitas pessoas que falavam, olha, antes Exato. de eu me converter, eu já escutava Cassiane, já Sim, ouvia Fernandinho, né? Os Fernandinho, grandes aí Barros, que né? abriram mais pro louvor. Então, o louvor, ele realmente é uma arma de guerra, né? Eu comecei nesse outro ministério, eu vou te falar, eu fazia de tudo também. Comecei como oficial, servindo ali a casa do Senhor. Oficial hoje seria um diácono, no caso, né? Não, o oficial seria deixa eu ver aqui algo que o pessoal fala. É porque cada igreja tem Mudou, né, esses termos também. Tem igreja que nem tem mais. Mas nessa igreja era oficial, depois de oficial era separado para diácono, né? Entendi. Então eu fui ungida lá como diaconisa na igreja, nesse outro ministério. E nesse ministério mesmo, a igreja ela abriu, antes era como se fosse uma célula, né? O que hoje o pessoal chama de célula, antes chamava GCD, que era um culto no lar, né? E era na casa da minha mãe. Então, assim, a igreja abriu, mas ela saiu de dentro da casa da minha mãe, né? Que bênção. E foi, assim, uma bênção. E quando eu tava ali, eu cuidava já das músicas, separava, né? E eu lembro que o pastor falou assim, olha, Ellen, quando a gente abrir a igreja, você vai ser líder do louvor. E eu nem sabia como, né? Mas o Senhor, ele foi ensinando, foi direcionando. Você já cantava? Eu cantava e assim, ele foi realmente me enchendo, né? Foi me inspirando. E o louvor, assim, eu era de noite, escutando louvor, né? Então, nesse outro ministério, eu ali servia, já era líder de louvor lá também, né? E só que Deus, ele tinha um propósito, né? Como vocês sabem, mas quem está nos ouvindo não sabe, Deus havia dado um direcionamento, né? Um envio para o apóstolo José, para a bispa Dalva, que são meu sogro e minha sogra, e Deus deu uma palavra, deu um nome da igreja, e é tão impressionante que um bispo, né, dessa igreja onde nós frequentávamos, reconheceu essa unção neles e falaram, olha, Deus tem um chamado para vocês, Deus tem um povo para vocês, né? Então assim, a igreja missionária, ela não abriu do nada, ela foi enviada, foi debaixo da bênção do Senhor, né? Por isso que uma coisa eu falo que é uma marca do nosso ministério, o nosso ministério, ele não é estéril, ele é próspero, a terra é fértil, e você vê em tão pouco tempo quantas coisas nós fizemos. Sim, até mesmo sem dinheiro, né? E ele me mostra que mesmo com o Senhor, você tendo ou não, ele só quer que você esteja disponível. Quando você está disponível, as coisas acontecem. Sim. Então, assim, hoje nós podemos ver tantas promessas que Deus declarou sobre a vida da igreja missionária que hoje estão se cumprindo, né? E uma delas foi o terreno da igreja. Hoje estamos com a igreja aí, uma parte já de pé construída, então eu creio que Deus tem muito mais para fazer, né? Sim. Nós precisamos só crer e estar na posição. E então ali, depois que eu comecei, né, fui para a igreja, né, missionária, ela já estava aberta, tanto eu e o bispo, nós somos um pouquinho antes de casar. Então, no caso, o apóstolo José e a bispa Dalva abriram o ministério e vocês continuaram na outra igreja. Isso, nós continuamos. Foi um pouco uma resistência, porque a gente gostava muito do outro ministério, mas o Senhor foi nos mostrando, foi nos direcionando, foi realmente mostrando que era aquilo que o Senhor queria, né? E aí, até que saímos do outro ministério e entramos junto, né, com o apóstolo, com a bispa, na igreja missionária, mas já existia a igreja missionária já existia antes, era no Jardim das Rosas, né? Então já existia a igreja, e então nós viemos para ajudar, para somar, né? E debaixo da visão do apóstolo, né, e da bispa Dalva. Então assim, as coisas foram acontecendo, e quando foi em 2012,
Nós tínhamos a oração, né, que nós fazemos na parte da manhã, atos proféticos, né? Nossa. E aí Tempo bom da igreja, né? e o apóstolo pegou e falou assim, não conseguia terminar o culto, né, ali. Ele falou, Deus está mandando ungir você, a pastora. Então, em Nossa. 2012, eu fui ungida pastora, já tem aí 10 anos. 2012? Fui ungida pastora, 10 anos aí de pastorado. Aproveitando que você citou isso pra gente, você teria hoje uma experiência que você teve ali com Deus? Eu sei que você tem várias, gente, pra quem ela não conhece, ela tem Meu várias. Deus do céu. Mas uma experiência assim que marcou você, tipo, você falou, Júnior, essa experiência que eu tive com Deus, ela mudou a minha visão, mudou a minha caminhada, mudou e me marcou a minha vida. Você tem uma assim que você consegue falar? Olha, Júnior, como você falou, são tantas assim, tantas coisas que aconteceram, né? Tão assim, a forma que Deus trabalha, porque Ele me fez passar por vários ministérios, né? Eu teve uma época que eu cuidava da parte das crianças, né? Cheguei até a ter um grupo chamado Turminha Missionária. E eu ia nas igrejas junto com os bonecão que a gente tinha e levar a palavra do Senhor. E eu lembro que algo assim que realmente marcou a minha vida, né? Foram muitos, mas esse também marcou muito, que foi quando eu fui com a Turminha Missionária numa igreja. Tinha muitas crianças mesmo. E ali, quando eu fiz o apelo, muitas crianças vieram pra frente. Nossa. Né? Foi a primeira experiência que eu tive ali com criança, Glória a Deus. sabe? E você vê as crianças chorando. E uma das crianças veio até a mim e falou assim: você ora pelo meu pai, pro meu pai parar de beber e parar de bater na minha mãe, né? E ele chorava, e aquilo ali eu falei, meu Deus. E quebra por dentro, né? Porque você fala, nossa, às vezes a gente reclama por coisas tão bobas, né? Banais. E ali você ministrando, pregando, e as pessoas hoje, nem todo mundo dá um crédito pro ministério infantil. E eu falo que é um ministério tão carente, né? E eu louvo a Deus pelas tias da nossa igreja, porque elas são dedicadas, elas realmente fazem um trabalho maravilhoso. E eu tive ali, naquela noite, uma experiência muito forte com aquela criança, né? E eu vi que realmente eles são o futuro. Nós precisamos tratar mesmo as crianças, sabe? Na visão daquilo que Deus tem para elas. E como também muitas famílias vieram para a igreja por conta de uma criança, né? Trouxe a família inteira. Então, aí foi algo assim maravilhoso que me marcou, né? Tiveram várias experiências, né? Eu também fui curada na igreja. Eu tinha uma hemorragia que eu sujava assim uma toalha de banho de sangue, que era do meu nariz, estourava uma veia do meu nariz e você torcia a toalha de sangue, tanto sangue que eu perdia, né? E eu fui curada na igreja. Fui curada, né? Nossa, eu já tive cura dessa hemorragia. Eu tive cura eu tinha uma dor de cabeça terrível. Eu senti uma dor de cabeça assim que não passava. Era uma enxaqueca terrível que me deixava de cama mesmo. Pra quem tem enxaqueca sabe que é complicado. Né? E eu fui curada também na igreja. Então, assim, eu tenho muitas experiências. Muitas. Eu tenho experiência com meu filho também, quando eu tava grávida do Henrique. E a médica falou assim, olha, ele tem algo no coração dele, chamava golfball. Ele tem um problema, foi constatado um problema no coração dele. Eu lembro que eu e o bispo, a gente não contou pra ninguém. Ficou aquilo entre eu e ele, e nós começamos a orar, né? Clamar ao Senhor, porque a gente sabia que o Henrique era uma promessa do Senhor. E quando eu retornei pro exame, para fazer um novo exame, já não tinha mais nada, já não existia aquele problema mais, né? Então, experiências com Deus foi o que eu mais tive. E é legal você falar isso, pastora, porque hoje nós vivemos em um tempo
que as pessoas... Você já percebeu que não se manifesta mais nenhum tipo de cura? Não se manifesta mais nenhum tipo de... Por exemplo, porque as pessoas, quando elas se manifestavam na igreja, é porque elas precisavam de libertação, né? Mas não se manifesta mais. Nós vivemos um tempo... Não vou dizer que as igrejas, né, entraram na apostasia, não estou dizendo isso. Ou quando se manifesta, as pessoas não falam, né? Não faz nada, isso é algo que eu fechado. fico, assim, impressionada. Às vezes as pessoas oram pedindo uma porta de emprego, Deus abre aquela porta, ela não tem coragem de testemunhar, fala assim, Sim. Me dá uma oportunidade, pastor, eu preciso Exato. declarar e falar o que Deus fez na minha vida. Isso. Eu não vou falar o que Deus me deu um carro porque as pessoas vão ter inveja. Misericórdia, tá amarrado. Você deixa de celebrar a Você bênção, deixa, né? Quando as pessoas aí fora acontece alguma coisa, eles falam, né? Põe uma Sim. faixa e tudo Sim, mais. exato. E nós que servimos um Deus tão poderoso, a gente não fala do que Deus faz na nossa vida, sabe? Então, assim, é algo impressionante, que eu fico impressionada. As pessoas são muitas vezes abençoadas, mas não honra o nome daquele que abençoou. Sim, Então, verdade. é muito forte isso. E é muito interessante isso que você falou sobre presenciarmos cura. Eu lembro que eu estava em uma cruzada evangelística que era muito bom quando as igrejas realizavam esse tipo de evento, né? Que você fechava a rua ali e era pregação, louvor. E eu lembro que teve um momento ali que o ministro falou: quem precisa de cura vai ser curado agora. E eu não quero... Ele simplesmente falou: eu não quero saber o que você tem. Eu estou profetizando a cura sobre a sua vida. E aí tinha um cara que levantou cadeira de roda, e gente jogava muleta. E hoje, eu estou falando isso para quê? Para que a gente lembre-se que isso ainda existe. Sim. Quando você busca. Tem experiências, nós não podemos reter isso, né? Sim. Se Deus me cura, eu tenho que contar esse testemunho, eu Sim. tenho que falar para todo mundo, para que haja essa transformação de vida, né? Para que haja transformação através do meu testemunho. E Deus, ele revela, né? Ele traz a existência Sim. mesmo. Quinta-feira mesmo eu ministrei na igreja, eu trouxe a Sim. palavra Pois e Deus deu um direcionamento, né? Você estava lá, você viu de cura, de libertação. E veio algumas pessoas na frente e depois uma pessoa me procurou e mandou mensagem para mim e falou: pastora, obrigada, porque você orou pelo meu esposo de uma forma que só ele sabe do que ele estava passando e para mim também de uma outra forma que só eu sei o que eu estava passando, e Deus falou ali e trouxe a cura para as nossas vidas. Então Deus, ele cura, ele continua o mesmo, ele continua curando, libertando, restaurando. Nós precisamos apenas proclamar, declarar, né, para os quatro cantos o que Deus tem feito na nossa vida. Ao contrário de muitos que escondem, né? Sim. Deus faz um milagre e Deus, né, realmente, e a pessoa vai e esconde e não declara quem fez, né? Nós temos que buscar também, né, Sim. pastora? Hoje eu sinto que, não falando em ministérios gerais, mas eu falo como nós todos, como um povo cristão, que nós somos um povo só. Eu sinto que às vezes a gente não busca mais isso. Sim. E às vezes nem é ensinado. Que você... as pessoas pensam que profeta foi só 2000 anos atrás, agora não tem, que o último profeta foi Cristo, que não sei o quê, como algumas religiões ensinam isso. E eu lembro de uma vez que você foi lá, você e a Joana, que está aqui nos bastidores, foram lá em casa e você falou: tem acontecido muita coisa porque o profeta dessa casa está calado. E depois daquilo ali, na minha vida, mudou. Você tem acompanhado o meu ministério, você sabe o que Deus tem feito, né? A gente tem muito a melhorar ainda, mas em pouco tempo, quantas coisas Deus não fez depois daquele dia, né? Mudou. Gente, eu sou testemunho vivo de que a pastora profetizou sobre a minha vida, eu agarrei aquela promessa, né? Agarrei o que Deus falou, e Deus, ele foi transformando a minha vida financeira, né? E foi de 0 para 100, mudou assim, foi uma mudança e rápido. E para você ver, né,
tanto eu quanto a Joandra, que está aqui também, nós estávamos ali realmente num propósito que foram várias vidas que foram ministradas, né? E que nós sabemos realmente que vidas foram transformadas, Sim, né? Através sim. da palavra, da cura, você ali profetizando e você vê que Deus, ele é poderoso e ele só quer que nós estejamos na posição que ele quer, né? Fazendo a vontade dele. Então, é tremendo quando você agarra uma palavra profética e Sim. você vive aquela palavra, né? Profissionalmente até mesmo, tanto eu quanto o bispo, nós fomos super abençoados no período de pandemia. Período de pandemia onde as pessoas ficaram, né, apavoradas, lugares que fecharam, empresas que fecharam, e Deus nos abençoou profissionalmente, né, dando um local abençoado, né, no meio da pandemia. Então tudo depende da forma que você olha a situação, a luta, né? A forma que você olha é o que vai fazer a diferença. Às vezes no meio da luta é o momento da oportunidade que Deus está falando. Agora é tempo de você mudar. Agora é tempo de você voar. Te dar um direcionamento, né? Verdade. E pensando assim, pastora, já teve pra gente mostrar para o público também que a nossa vida cristã ela tem momentos de altos e baixos, né? Sim. Teve algum momento na sua vida assim que você falou, cara, Senhor, se não é o Senhor, eu desisto, eu abandono. Teve um momento assim que marcou o seu ministério, sabe? Que foi difícil você prosseguir, que você pensou, tipo, 2 vezes, falou, Deus, mas me segura. Sim, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas algo assim que aconteceu na minha vida realmente, assim, que me marcou, foi quando eu perdi a minha irmã, né? Porque a gente nunca tá preparado para perda, né? Sim. E ali foi algo que me marcou muito, porque eu falei, minha irmã, né? Perdi minha irmã. E tava sempre com você. Sempre ali, né? Também no ministério, né? E a gente junta ali e realmente bate aquele negócio, Senhor, mas nós oramos, nós clamamos, né? E mais um agravante, né? Porque ela tava ali na obra ela com tava você, na obra, vocês e ela era oraram, ativa. profetizou cura. Ela era ativa na obra, então ali foi um momento ali que dói, né? Não vou falar pra você que às vezes vira e mexe, vem aquela saudade, aquele aperto, e você fala, ai, se ela tivesse aqui, ela ia estar fazendo tal coisa junto comigo, nossa, ela ia gostar de determinada situação. E ali realmente foi um momento que eu perdi um pouco minhas forças, né? Pra até eu retomar novamente. Mas no outro dia eu tava em cima do altar. Eu lembro que nesse dia eu tava abrindo o culto e eu não conseguia nem falar, né? Mas eu falei, Senhor, o Senhor é minha força. Por mais que, né, a gente sofre, a gente não espera. São situações que realmente Deus faz nós vivemos, né? Porque a gente acha que não vamos suportar, mas é quando nós estamos fracos que aí nós somos fortes, né? É quando estamos fracos que aí somos fortes. Então, esse momento da minha vida foi difícil, foi não só para mim, quanto para minha família toda. Imagino. Foi difícil, né? Até mesmo para minha mãe, até hoje, né? Para minha mãe, para meu pai, é difícil. Eu sinto a dor da perda de uma irmã, né? É diferente você, como mãe, perder um filho, a dor é diferente, né? Então, Deus me livre, eu não quero nem passar por isso, mas é difícil você ser um cristão e você passar pela perda, né? Mas o Senhor, Ele vai nos consolando, Ele vai trabalhando e chega um momento que você se revolta, fala, mas cadê Deus? Né? Cadê Deus? Eu clamei, eu orei, né? E por que aconteceu isso, né? Sim. Mas são situações que não é de uma hora para outra, que essas lacunas, né, ficam abertas. Sim. Mas Deus vai trabalhando, vai ali, Deus vai curando, vai tratando as feridas, e são marcas, nós precisamos ter marcas, né? Sim. Se nós não tivermos marcas, a gente não tem o que falar. Então... É engraçado que
Deus, ele coloca situações da nossa vida que a gente passou. Sim. E agora você vai ajudar uma pessoa que está passando no mesmo momento. Eu lembro que aconteceu um fato com meu pai, né? Hoje ele casou de novo, mas ele sempre foi da igreja e separou. E aí eu lembro que ele estava passando esse momento de crise turbulento e Deus enviou um casal para ele ministrar restauração na vida do casal. E no culto depois que ele tinha, 2 dias depois da separação dele, ele tinha que ministrar sobre família. E aí eu lembro que ficou eu e os meus irmãos, nós 3 ali na frente, sentados na cadeira, olhando ele ministrando. E parecia que não tinha acontecido nada com o cara. Sim. E a gente sabia, né, como que estava doendo aquilo para ele, porque a família dele tinha acabado de ser destruída pela investida do inimigo e ele estava ministrando. Então Deus ele faz dessa forma, né? A gente passa por uma situação para a gente ajudar outra pessoa. Sim. Porque isso é quantas horrível, vezes né? você passa por determinada situação e Deus coloca alguém assim com a mesma e você tá ali declarando, provejando e ao mesmo tempo ministrando pra você mesmo. Você tá passando por isso, cara, e você me pede ajuda. É desse jeito mesmo. Mas são experiências, né? Que são necessárias e Deus, ele faz a ferida, ele cura e o que não pode é parar, né? Nós temos que prosseguir. E para o nosso público entender, né? Isso faz parte. Sim. A gente acha que eu vou ser cristão, vai ser tudo muito fácil, vai ser tudo muito de boa, good vibes. Não. Você vai ter provação, você vai ter luta. A diferença é que você está com o Altíssimo, você está com o Senhor. Então ele vai estar te ajudando em todas as situações. Você vai sair do controle. Quem disse que a gente vai... Na minha casa, como o bispo fala, eu não acordo com os anjos lá tocando harpa, né? Não. Tem dia que você vai acordar com a pá virada. Tem dia que você não vai querer ouvir a voz de ninguém. É verdade. Nós somos normais, né? Nós somos iguais a todo mundo. Nós só precisamos ter o time do negócio. Opa, peraí, aí já tá demais. Já tá passando o limite. Epa, Espírito Santo, vem faz a tua obra aqui, né? Até o bispo tá brincando, né? Quando a gente fazia boxe, né? Já fez boxe, não mexa com ela, hein? Os dois ali, um dando, eu dei uma na barriga dele, deu uma assim que pegou de raspão assim nos meus cabelos. É desse jeito, tem dia que a gente tá ali, ó, tá na luta. Mas depois o Senhor vem, trata, restaura e tudo de novo. E agora que você falou um pouco assim da família, conta um pouquinho assim pra gente, Ellen, como que é ser mãe, pastora e empreendedora aí, como que é juntar essas loucura, né? Essas 3 coisas juntas e como que é isso? Olha, vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei dessa parte assim do digital, né? Do marketing digital, sempre gostei. E hoje eu sou formada, né, em recursos humanos, RH, faço também, estou no 6º semestre de Direito. Nossa, já? Né, 6º semestre, passou tão rápido. Falta quantos ainda? Falta 6, 7, 8, são 3, né, são 10 semestres, 4, eu acho. Ele tá soprando pra gente a produção ali, falta 4. Pronto. Me ajuda aí, gente. Gente, é assim mesmo. Então, o que acontece? Eu, na pandemia, eu falei, eu preciso fazer algo novo, né? Como alguns sabem, eu trabalho junto com o bispo, né? Na parte financeira, eu cuido dessa parte financeira. Já fala um pouco da empresa também, né? Para os nossos ouvintes. Olha só, você que precisa aí de um advogado, né? Seja a parte trabalhista, tributária. Temos aqui o nosso escritório, LHN Advogados, nossos patrocinadores, hein? Não podemos esquecer, Bispo Luiz, ele é advogado criminalista, né? Assim, ama o que faz. Depois vocês seguem lá, ele também nas redes sociais. A gente deixa lá Vamos deixar na descrição o Instagram dele, do escritório também. Então, eu cuido dessa parte financeira.
né? E eu peguei e comecei a estudar mais a parte de marketing do digital e foi onde nasceu a Novos Começos Digital, né? Então você estava ali inserida no financeiro, recursos humanos, e aí você falou, veio a pandemia, estudando direito, aí veio a pandemia, você falou, preciso fazer alguma coisa. Sim, eu quero fazer mais uma coisa, né? Mais uma coisa. Mais uma coisa. Olha, gente, eu sou só Deus pra explicar, porque ativa. Eu adoro fazer coisas novas, ou aprender coisas novas. Depois eu conto mais uma aí que eu aprendi. E então foi onde nasceu a Novos Começos Digital. E começou a vir clientes Deus começou a enviar clientes e começou a enviar. Isso nós estamos falando de um período de pandemia, né? E assim, me surpreendeu. Hoje eu tenho alguns clientes, parceiros também. E depois vocês seguem lá, vou deixar na descrição também. Você que precisa, né? De trazer a sua identidade pro digital, porque querendo ou não, hoje se você não tá nesse mundo digital, quem não é visto não é lembrado. Então se você não está nesse mundo digital, esquece, né? Aí você fica chorando, ai, porque eu não vendo, porque meu negócio e tal. Não, você precisa alavancar, você precisa realmente impulsionar o seu negócio, né? E você também, que é meu parceiro aí, né, na parte de construção de sites e tudo mais, olha, gente, você que tem uma loja e quer, né, fala aí, né, Júnior, quer trazer, assim, um benefício, né, para a área digital, contrate o Júnior aí, vai fazer a sua loja virtual aí, vai bombar. Então, eu costumo falar isso, né, Júnior? Quem não tá aí nessa era digital, infelizmente precisa se adaptar, porque a tendência é crescer, mais. Então, você precisa estar envolvido com isso. E a empresa, graças a Deus, começou a crescer. Quanto tempo já a empresa tem? Olha... Passou de ano já? Não, ela vai fazer um ano. Nova ainda? Ela é nova, vai fazer um ano. Mas, assim, Deus tem surpreendido, né? E para você ver quando você se dispõe, né? Você se arrisca, porque tem hora que você precisa se arriscar. Você precisa falar, não, eu preciso sair do comodismo, né? E eu sou uma pessoa muito assim, eu amo fazer coisas novas, né? Eu também fui inventar de aprender, não que eu vou trabalhar com isso, mas eu queria aprender como fazer cílios. Colocar cílios. E eu fiz um curso. Ouvindo isso, produção? Eu fiz um curso de cílios. Eu tenho lá o meu certificado, né? Já sabe, quem quiser colocar cílios, procurem a pastora Ellen. Eu levei até algumas meninas lá da igreja pra ser minhas modelos, né? Tá vendo, Larissa? Ela não te levou. Larissa tá na produção aqui, não te a Larissa, ela tava trabalhando nesse dia. Tá vendo? Mas eu levei uma Quem outra... manda trabalhar? Eu levei uma outra Larissa, a Larissa Lima, eu levei ela. Olha aí. E aí fiz o curso, fui lá, né? E então eu gosto de fazer coisas novas, porque eu penso lá na frente, sabe? Eu tenho muito, assim, uma cabeça de empreendedorismo mesmo, sabe? A minha vontade realmente é abrir negócios, investir em negócios, sabe? Então, esse é algo que queima dentro de mim. Então, por isso que eu quero estar dentro e por dentro de tudo. De tudo, né? De tudo, eu não paro. Vocês precisam ver ela na igreja, gente. Ela tem que estar ali, ó. Opa, o que tá acontecendo aí? Eu quero estar aí, o que vai rolar ali. Mas isso é bênção. Não, mas eu até que melhorei bastante. Não, mas isso é bênção. Eu melhorei bastante, porque eu era pior. Mas isso é bênção porque a gente vê que os nossos líderes estão perto, né? Tem líderes que estão a metros de estar nem aí, o negócio tá pegando fogo. E você, líder, me ajuda! E você tá afundando ali, o líder não te esquece, né? Mas isso é bom, a gente sentir que tem pessoas ali por perto, tá nos ajudando, estamos embaixo de uma cobertura espiritual. Mas falando um pouco aí, você falou, poxa, a gente abriu essa empresa, e como que é conciliar isso com ser mãe, esposa, olha, nossa? Nem eu sei.
arrumar tempo. É só Deus mesmo para dar força. Assim, é fácil? Não é fácil, né? Você tem que ter disposição. Às vezes nós saímos aqui tarde do escritório e as crianças estão lá pegando fogo, né? Querendo uma atenção e quer brincar. Então, ainda mais a criança desse tempo, né? Então, assim, eu mesma, eu faço faculdade de manhã, aí agora volto para casa, auxilio as crianças e volto pro escritório, venho trabalhar, fico de olho neles nas câmeras, porque é assim, né? Então, você precisa se virar nos 30, né? E aí depois corre, vai pra igreja. Então, eu acho que hoje eu não sei se eu ia conseguir viver sem essa correria, né? Porque você acaba acostumando, né, com essa dinâmica, com essa logística, e corre, vai. E é tudo também no tempo certo, né? Você vê que a Gabriela ali, né, que é a sua filha mais velha, ela tá te ajudando ali também, né, nessa demanda, né, nessa loucura que é. Agora também ela trabalha, né, com o pai também, então tá no mundo aí do direito. E é assim, e os dois pequenos, né? Os dois pequenos tem que ficar em cima porque eles pegam fogo. Foram criações diferentes, né? Porque a Gabriela é bem mais velha. A Gabi vai fazer anos, 21. Né? 21, né? 21 agora. 21 e a Luísa, 12. Olha, 10, 11 anos de diferença quase. E o então Henrique, é criação 8 diferente. Então você pegou várias etapas ali, foram criações diferentes. E vou né? te falar uma coisa, nunca meus filhos foram impedimento para a obra do Senhor. Olha aí, receba você aí. Eu tô aqui, a Beta, né, aqui que é mais velha, vamos dizer assim, né, de ministério. Sua filha também, a Beta está aqui, gente, na produção. Ela viu? sabe que eu grávida, eu lá ensaiando os jovens e dançando e isso, e correndo pra cima e pra baixo. Quase e sobe monte de quase que ele nasce ali na igreja, né? Sobe monte com barrigão, desce monte com barrigão. E assim, era evento, depois meus filhos nasceram. Tava lá, no Bebê Conforto, tava na igreja. Nossa. Eu lembro que teve um culto de jovens que nós fizemos com o DJ Alpiste até. Eu tava lá, lotou a igreja. Meu filho era bebê, tava lá, entendeu? Então assim, os filhos, eles não podem ser impedimento para a obra do Senhor, até porque filho é bênção, né? Então se o Senhor te presenteou com um filho, ele tem que fazer parte de toda essa história, então ele tem que estar junto, né? E assim, sempre foi dessa forma. Onde nós estamos, nossos filhos estão juntos, estão participando. E é assim, sempre será assim. Tem que ser assim, né? Eu acho que os seus filhos, eles veem o exemplo, né, da mãe, veem o exemplo do pai também, né, do bispo, que estão sempre ali na casa do Senhor. E agora sim, eu tô né? curtindo até essa fase agora da Luísa, dela agora tá envolvida com jovens. Ela tá com quantos anos? É um outro 12 anos. Então agora ela tá mais empolgada, né? Porque antes era ali com as criancinhas, então agora ela tem aquela sede. Quando é o culto dos jovens, ela fala, hoje é o culto dos jovens. Henrique, você é criança. E ele fica bravo. Ele fica bravo. E, então, assim, é legal porque você vê que os pais, eles são um exemplo para os seus filhos, né? E por isso que eu falo para os pais, realmente, às vezes o filho, eu não quero ir para a igreja. Eles não têm que querer. Você é responsável por eles. Então você precisa levar. Deixa ele chorar, mais leve. É melhor ele chorar você levando do que você chorar depois. Então, é lá na igreja que você vai direcionar o seu filho, que ele vai ter uma palavra. Ele pode entrar até emburrado, mas depois ele sai ali transformado, né? Mas é importante, é muito importante esse convívio, né? Sim, eu sou fruto disso, né? Meus pais, eles sempre me levavam. Eu Júnior, eu sempre gostei de ir para a igreja. Eu sempre fui um cara apaixonado por Cristo. Não troco por nada, sabe? É a minha paixão servir a Deus. É mais meu irmão, o Betinho, você conheceu, foi sua ovelha, ele era atentado. Mas os nossos pais, eles sempre levavam, Então a gente sempre teve, tanto da minha mãe como do meu pai, exemplos ali para seguir. Então por isso que eu acho que é muito importante você falar isso, você que é mãe também, ter essa experiência da gente levar os nossos filhos, né? Porque isso é bíblico.
né? É a promessa que Deus É. deu pra gente, né? Você tem que ser senhor da sua família também. Sim. E ainda que um dia ele venha se desviar, né? Ele vai lembrar. Ele vai Sim. lembrar das palavras. Sim. E uma hora volta, não adianta, Sim. né? Foi o que aconteceu comigo. Eu desviei, saí dos caminhos do Senhor, mas não tem jeito, não teve outra opção, né? Ele chama, ele arruma a circunstância, ele faz você mudar o caminho e voltar para a presença dele. Então é importante os pais levar as crianças para a igreja. Isso é muito importante. Estamos aí entrando já para encerrar. Você queria deixar uma palavra assim para nossa geração jovem, que você fala uma orientação, né? Vamos dizer assim, para esse público jovem, tipo, jovem, busca isso, jovem, toma esse direcionamento que você vai ver que Deus tem algo melhor para sua vida. Hoje se você pudesse aqui falar, o que você deixaria aqui de Júnior, mensagem? olha, eu vou te falar uma coisa. Se o jovem hoje tiver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, uma busca sincera com o Senhor, pode ter certeza que todas as áreas da vida dele, ele vai ter êxito, ele vai ter realmente vitórias, né? Vai ter a luta, vai ter, normal, né? Porque a própria palavra diz isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não vai faltar vitória, como também não vai faltar luta, não vai faltar alegria, como também não vai faltar tristeza, mas nada vai te faltar, porque ele vai estar ali com você. Então, o jovem hoje, se ele buscar verdadeiramente esse relacionamento com o Senhor, em tudo que ele fizer, debaixo da direção do Senhor, seja na área profissional, seja em relacionamento, seja no que for, ele vai ser bem sucedido. Porque o Senhor, ele é o princípio de tudo. E quando você tem, primeiro, o reino de Deus na tua vida, as outras coisas vão realmente te acompanhar. Eu costumo dizer que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Né? Então, busque a presença do Senhor, busque o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão se acrescentar. Hoje, no mundo a qual nós vivemos, né, Júnior, às vezes não é fácil para um jovem estar na presença do Senhor, né? Porque o mundo é muito atrativo, hoje são tantas coisas, né? Mas nós precisamos ter uma certeza, né, que nossa vida sem a presença de Deus não adianta, vai ser uma vida frustrada, uma vida derrotada, uma vida cheia de enfermidades, né? Hoje a Larissa que está aqui, que é psicóloga, ela sabe quantas pessoas estão enfermas, né? Psicologicamente, né? Por passar por situações que não conseguem dominar, né? Acabam com uma crise de ansiedade ou com uma depressão, porque é isso que o inimigo ele faz, né? Ele quer deixar mesmo a pessoa em cima de uma cama, quer deixar a pessoa aprisionada, quer mostrar pra ela que ela se olha no espelho, nem ela se ama, né? Ela não consegue se amar. Então, hoje o mundo ele tá assim, e a tendência é piorar. Mas quando você tem a presença de Deus, ainda que você passe por essas situações, porque a gente conhece pessoas na Bíblia que passaram por uma depressão, né? Mas quando ouviu a voz do Senhor, Elias, quando ouviu a voz do Senhor, falou, opa, peraí, esse não é o meu lugar. Deus não me chamou para estar no deserto, Deus não me chamou para estar numa caverna, Deus não me chamou para ficar escondido. Deus me chamou para cumprir o propósito dele. Aleluia. Né? Então, é o que eu deixo hoje para você, jovem, né? Busque a presença, o relacionamento com Deus. Porque somente Ele te entende. Ele conhece teu interior, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe daquilo que você passa, Ele sabe das suas imperfeições, o Senhor conhece. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim Ele continua confiando em nós, né? Muitas vezes nós não confiamos em nós
não confiamos nas nossas habilidades, não confiamos nos dons que temos, né? Mas Deus, Ele confia. Sim. Então, quando você tem esse relacionamento ativado com o Senhor, as coisas acontecem em todas as áreas, seja o que for. O Senhor, Ele te mostra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Glória a Deus. E para testificar isso, eu sou um exemplo disso, pastor. Deus me fez passar por 2 anos perdido. Parecia que eu estava igual o povo de Israel, rodando. Eu comecei uma faculdade, eu tentei, a Larissa está aqui, minha esposa, ela sabe. Eu tentei entrar várias vezes em empresa e a porta não abria. E Deus me deixou numa empresa que era horrível, era muito ruim de trabalhar. E aí uma vez eu tava tomando, olha que coisa louca, as pessoas acham que relacionamento com Deus peraí, tem que falar com Deus assim, dessa forma, tem que... Senhor, Deus é tipo o Papai Noel, tá lá de barba branca esperando eu falar. Ai, meu Deus. Não, e eu tava tipo saindo de banho, num banheiro, e Deus falou assim, eu falei, Deus, eu não entendo, porque as coisas pro ímpio funcionam e pra mim não. Aquela velha frase que todo cristão fala. Isso acontece com o outro, comigo não. E aí Deus falou assim pra mim, o que você quer? Onde você quer chegar? Porque tudo que você viveu foram o que as pessoas falaram pra você. Sim. Foram o que as pessoas definiram pra você. Foram o futuro que as pessoas esperavam que você tivesse. Mas o que você quer? Então, volta naquilo que você falou. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, Ele nos alerta. E Deus falou comigo, eu permiti esse tempo todo que você passou 2 anos rodando. Na vida profissional não dava certo e financeira pior ainda. E Deus permitiu para que eu entendesse que não era a minha vontade e que eu também tinha que me posicionar, porque muitas vezes as pessoas falam do seu futuro para você. Até na nossa carreira fala, entra na área de TI que está em alta. Mas às vezes não é o que você quer. Sim. Vai para a área do marketing, como você falou. Mas às vezes não é o que a pessoa quer. E muitas das vezes nós determinamos o nosso futuro porque alguém falou. Exato. E eu estava assim, e Deus falou, o que você quer? E aí virou a chave, né? Deus mudou assim a minha vida de uma forma muito grande, da minha carreira. Porque até mesmo a tua oração mudou. Você começou a orar específico, né? É assim também como eu falo, uma pessoa que quer buscar um relacionamento, um namorado, uma namorada. Como é que ela... Ai, Senhor, eu quero uma namorada. Ai, Senhor, eu quero um namorado. Mas e aí? Senhor, eu quero uma namorada assim, baixa, alta, loira, morena. Você tem que ser específico, né? O Senhor... Tá ouvindo, Matheus? Pega aí na produção, hein? O Senhor, Ele quer algo específico. Ai, Senhor, eu quero um carro. Que carro? São tantas marcas. Exato. Qual carro você quer? Senhor, eu quero uma Mercedes. Né? Então, assim, você tem que ser específico. Olha, eu quero, Senhor, eu quero uma área, eu quero um trabalho, eu quero... Como? Que trabalho? Ou me ajuda, Senhor, né? Quais as funções que você quer fazer? Né? Então, assim, você precisa ser específico. E quando você é específico, o Senhor, Ele cumpre da maneira que você pediu. Porque que Pai bondoso nós temos? Um Pai amoroso, misericordioso e que ama abençoar os teus filhos. Você não vai pedir um carro e Ele vai dar só a carcaça, sem roda. Não, Ele vai te dar completo. Ele vai te dar aquilo que é bom, que é perfeito. Sim. Né? Então, eu costumo falar isso muito para as pessoas. Como que está a tua oração? Você está orando, mas como que você está orando? Seja específico com o Senhor. Sim. Então, essa é a palavra para você, jovem. Tenha relacionamento com Deus, porque essa é a base da vida cristã. Sim. Pastora Ellen, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast Fornalha. O primeiro de todos, hein, galera? Então, já se inscreve aí. Para quem não sabe, a pastora Ellen vai estar aqui do meu lado. A gente vai estar tocando aqui o podcast Fornalha. Eu vou entrevistar você. Eu quero saber algumas coisas também. Abafa o caso.
Você que Eu vou chamar o pai pra vir aqui. Eita, o pai vai ter que vir lá do Nordeste, hein? É bom, traz ele pra perto. Então, foi um prazer enorme Eu que falar agradeço. com você, ouvir um pouco do seu testemunho, ouvir um pouco das suas ministrações. Agradeço mesmo. E para você que curtiu aí, que gostou, a gente vai deixar as redes sociais aqui da pastora Ellen, da Igreja Missionária também, para você estar aparecendo lá sempre terceiro sábado. Tem noite jovem lá, é bênção. Agora vai ser power, como a gente diz, né? Então já se inscreve aí se você gostou. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve, deixa o like. E é isso, e muito vem obrigado. Com a gente, que é a fornalha. Ah, você falou que ia me perguntar, né? Referente ao nome fornalha. Nossa, verdade, isso daí pode ser um corte, hein? Pois é, vamos cortar aqui e no próxima edição a gente fala. Pronto, como nasceu isso aqui. Então já sabe, vai ter que se inscrever para saber por que este nome, fornalha. Beleza? Deus abençoe